E aí, gente, tudo bem? Desculpa, eu vou falar um palavrão bem fake, ou falar de um jeito bastante contundente aqui, mas o Rock, ele é insuperável na capacidade dele de falar bosta. Assim, e dá dó, assim, de quem é burro, porque burrice não é demérito, ninguém é culpado por ser burro. Dá dó de quem é burro e escuta esse cara falando e fala, nossa, é tudo verdade, é exatamente o que eu penso. Porque a pessoa não tem culpa de ter nascido numa bolha e colocado sob narrativa americana. Mas, assim, quanto mais você conhece do mundo, mais ridículo esse cara parece e aí você fica com vontade de resgatar quem ainda não foi resgatado, né? Então, desculpa quem já tá aqui no canal há muito tempo, não tem nada de novo pra você aqui nesse vídeo. Mas como vive chegando gente que eventualmente começa a maratonar o canal, quem sabe, né? Não ajuda alguém. É... ahn, A civilização japonesa, que é uma civilização assim, não sei se você já foi pro Japão. Não, Ah, tenho muita vontade. nossa, assim, você viaja pra lugares de primeiro mundo, os lugares mais perfeitos, Mais organizados, mais mais limpos, mais impecáveis, são sempre minúsculos. É. É a Suíça, é a Suécia, é a Noruega, é a Finlândia. Suíça, Suécia, Noruega, Finlândia. A gente está falando de países que venderam muito petróleo, que venderam muita tecnologia, que venderam segurança jurídica e foram paraísos fiscais né, e deram anonimatos para dinheiro de criminosos. Gente que cobra por tudo isso e que tem uma população tão pequena que consegue propiciar bem-estar para todo mundo, dado a quantidade de petróleo que eles venderam e guardaram, como eles administraram aquilo que eles fizeram. Então, sim, tá certo. Esses países eles têm muito mais chances de serem bem-sucedidos uma vez que eles sabem administrar entre aspas, sorte que eles tiveram, né, uma conjuntura de fatores que eles tiveram ao longo dos anos. É engraçado que quando você vai conhecer alguém da Suíça, alguém da Suécia, alguém da Noruega, alguém da Finlândia, você espera uma raça completamente superior. Por quê? Porque gente igual o Rock gosta de dizer que nós, seres humanos, estamos divididos em castas, de acordo com o Rock, o povo Israel é o mais coitado e sábio e justo e maravilhoso do mundo, mentiroso, filho da puta, e muito bem pago para fazer o que ele faz. Mas a gente não é dividido em castas, nós não somos diferentes, nós somos só pessoas que querem fazer o melhor pela sua própria família e pela vizinhança, se possível. É, e as pessoas da Suíça, elas não são esse poço de sabedoria. Elas são pessoas simples, porque elas não têm casca grossa, elas não passaram por dificuldades que as fizeram, passaram por outros tipos de dificuldade. Você olha para as pessoas da Finlândia, as pessoas elas têm uma casca dura enorme no sentido de não permitir que você conheça a intimidade dela, porque ela é uma muralha emocional ali, e isso tem um preço muito grande, porque a pessoa não se desenvolve, porque ela não consegue demonstrar fragilidade, ela não tem interação, porque ela não tem interação e intercâmbio, ela aparenta ser uma pessoa tremendamente austera, mas que se você colocar sob pressão, ela quebra. Então, finlandês, norueguês, suíço são pessoas muito parecidas com os monges, que eles são tranquilos porque você está vendo ele no templo no cume da montanha. E se você pegar essa galera e tacar no trem da CPTM em São Paulo às 6 da tarde, o povo não aguenta. E aí você descobre quem que são as pessoas de verdade. Nós, brasileiros, não perdemos em nada. Se você parar pra pensar quem é mais foda nesse mundo, é eu ou o Juninho? O Juninho é muito mais foda do que eu, porque o Juninho aguentou coisas que eu jamais aguentaria. O nível de resiliência daquele cara é absurdamente maior do que o meu. Se você não conhece o Juninho aqui nesse canal, você se fudeu. E aí você fala, não, mas você tem mais dinheiro do que ele, você tem mais conhecimento do que ele, você tem mais... Assista tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Everything, everywhere at the same time. E você vai ver que conhecimento não é tudo, que habilidade não é tudo, que se você tivesse toda a habilidade do mundo, você ainda passaria perrengues com outras pessoas que teriam todas as habilidades do mundo, simplesmente por elas serem da sua família. E não importa o quanto de habilidades você acumule, você não consegue se dar bem com a tua filha, porque ela é homossexual e você é otária. Então, primeiro, parem com essa idolatria ao sereno, superior e tranquilo. O cara só não teve problema na vida. Talvez você tenha desenvolvimento pessoal muito maior do que esses europeus aí que ele tá mencionando. Finlândia, é a Dinamarca, é Aqui na Noruega. Isso, então, só que são lugares muito pequenos. Aí você provavelmente também 7 milhões, 6 milhões, 8 Mais milhões. fácil. Pô, é claro que eles vão ser assim, né, perfeitos. Aí você vai pra maior cidade do mundo. E aí você chega na maior cidade do mundo e ela é a mais silenciosa, a mais limpa, a mais organizada, a mais impecável.
todo mundo respeitando tudo. Você vira e fala assim, O opa, transporte público funciona. opa, a humanidade pode dar certo. Isso é Tóquio. A civilização japonesa, que é uma civilização assim, não sei se você já foi pro Japão. Não. Tem uma coisa que ele fala aqui. Pode dar certo. Funciona. Opa, a humanidade pode dar certo. Isso é Tóquio. A civilização japonesa. Que é insuperável na capacidade que ele tem de falar bosta. Tóquio tem a maior concentração de pessoas que querem se matar na face da Terra. Você olha pra... Cara, eu escutei isso de um japonês em 1993. Eu escutei isso de um japonês em 1993 e esse japonês nem era o meu pai. Porque meu pai não falaria um negócio desse. Ele fala assim... Você vai pra Tóquio às 6 da tarde ver todo mundo andando no trem. E você vai pra rodoviária do Tietê em São Paulo e vê um monte de baiano com caixa de papelão na cabeça indo pra Bahia. E você olha pro olhar do japonês e você olha pro olhar do baiano. E o baiano, eu tô falando de um baiano que não existe mais porque a gente tá em 1993 aqui nessa referência. Ele fala, o olhar do baiano, ele transborda de alegria por ele estar voltando para casa dele. E ele tá com um monte de coisa em sacola, em caixa de papelão, e ele tá feliz. E essa felicidade não existe em Tóquio. E eu internalizei isso numa época em que eu era muito deslumbrado com o Japão. A gente tá para desenterrar uns monstros do meu passado aqui no canal em breve. Se preparem. E aí quando você vai para Tóquio, você vê pessoas tremendamente apagadas. E aí eu quero que você pense que em 2001, valores de 2001, o japonês ganhava 6 mil reais em valores de 2000. Se 6 mil reais não é um salário ruim hoje, imagina no ano 2000. A gente está falando de 6 mil reais. Só que para ele morar bem ali, ele precisaria pagar uns 3, 4 mil. E tudo era absurdamente caro. E para ele comer bem, ele precisaria gastar mais uns 2 mil. Então ele tinha que fazer hora extra. E ele tem que se vestir sempre de forma impecável. E ele tem que participar de todas as atividades sociais para qual ele é convidado, que inclui sair para beber toda noite. E ele tem que ter dinheiro para isso. E é uma galera que trabalha muito. E aí, porque ela não pode morar em Tóquio, ela tem que pegar trem e metrô para lugares muito distantes. Então, em Tóquio, acontece de você ter a vida de um cara de Guaianazes em São Paulo. E ele acorda muito cedo, sai pegando um monte de trem, vai trocando de estação, vai trocando de estação, vai trocando de estação, até ele chegar para finalmente trabalhar. E quando ele sai, o chefe dele chama ele para beber. E às vezes ele pega o último trem para voltar para casa. E se ele pega o último trem para voltar para casa, quando ele chega na casa dele, já passou da meia-noite. E ele precisa acordar às 6 da manhã no outro dia. Num trabalho em que ele não pode ser ele mesmo. E aí eu quero que vocês prestem atenção naquilo que ele diz que é a humanidade dar certo. Reparem no que, na concepção de Rock Fala Bosta, significa a humanidade dar certo. E ela é a mais silenciosa. Ela é a mais silenciosa. E para um turista ir para Tóquio e perceber que as pessoas são ensurdecedoramente silenciosas é maravilhoso. Por quê? Porque você não aguenta o cara na CPTM com aquela caixinha de som, com aquele celular sem fone tocando funk e falando alto e pregando a palavra de não sei quem e vendendo não sei o quê. A gente que entra no trem cansado, fudido depois de um dia de trabalho, você vê barulho e você fala, meu Deus, que merda de lugar que eu vivo. Então você vai turistar em Tóquio e você vê aquele silêncio todo e você fala, meu Deus, isso daqui é um paraíso. Como turista você pensa isso. E aí você muda para Tóquio. E aí um dia, porque você está se separando da sua mulher, brigando, tendo uma briga feia, uma discussão, você eleva a voz ao telefone e a polícia te pega e manda você desligar o telefone.
E aí você fala, eu adoro esse silêncio, só que eu quero me manifestar caso eu possa. E aí quando você percebe que você não pode se exaltar no dia mais tenso, triste, difícil da sua vida, você chega à triste conclusão de que o Japão é um país onde você não pode se exaltar nunca. Se essa cidade ela é a mais silenciosa do mundo, não é porque todo mundo é tão educado e todo mundo ama tanto o silêncio que ninguém fala nada. São pessoas destruídas pelo silêncio, porque elas têm certeza absoluta que todos os dias elas vão sair do trabalho, vão pegar o trem, vão chegar em casa, vão sair de casa, vão pegar o trem, vão chegar no trabalho, e que durante todos esses trajetos, o resto da vida dela, elas nunca conversarão casualmente com alguém ao ponto de criar intimidade. E que se elas forem abordadas, será para dar uma informação, e ela vai dar a informação do jeito que o japonês dá a informação. Ele responde o que o cara perguntou. E pede desculpa por não ter podido responder melhor. Então, quando você chega no Japão e vê todo mundo em silêncio, mas você pergunta onde fica o McDonald's e o cara te aponta o McDonald's, você fala, esse é o melhor lugar do mundo, mas para aquela pessoa que você perguntou onde é o McDonald's, essa pessoa volta para casa destruída porque ela teve uma interação social que estava fadada a jamais virar uma proximidade, uma intimidade ou uma amizade. Ou seja, para o resto da eternidade vai ter turista aqui, mas eu nunca vou fazer um único amigo. Por que japonês odeia turista? Porque é proibido de virar amigo deles pela própria condição social que a cultura impõe, pela própria etiqueta que impõe e o comportamento que impõe. Então, quando você entra em Tóquio num ônibus que vai atravessar o país e vai para Osaka e todo mundo fecha a janela, quando você a cortina da janela e tá de dia e tá todo mundo no escuro e você pergunta por que não abre? Ah, é para não causar incômodo. E aí você fala, meu Deus, o japonês é um povo maravilhoso que manda você fechar a janela, por quê? Porque quer te causar o conforto no escurinho para você viajar tranquilinho. Isso é maravilhoso, só que o japonês que tá nesse ônibus, ele sabe que ele pode pegar ônibus a vida inteira de Tóquio para Osaka e de Osaka para Tóquio, e que naquele ônibus ele nunca vai poder observar a paisagem. Não naquele ônibus. Se ele quiser, ele que pegue Shinkansen, ele que vai de carro. Mas perceba, existe uma coisa bem diferente que é eu querer entrar, eu poder entrar no Discord da minha guilda e não entrar porque eu não quero, porque eu falei o dia inteiro e quero silêncio e não quero interagir com ninguém. Mas a mera consciência de que eu não entro porque eu não quero, mas eu posso entrar caso eu queira, isso me traz um sentimento de inclusão e pertencimento muito grande, embora eu nunca entre. Em Tóquio, você sabe que você nunca poderá entrar, nem que você queira, porque você não pode fazer barulho nem se você quisesse. Você poderia fazer barulho porque você seria silenciado. É dessa vida que nós estamos falando. É viver como um NPC sabendo que nunca nada vai te tirar da rotina. E porque você não consegue tirar ninguém da rotina e porque ninguém te tira da sua rotina, você volta e fala com o chatbot AI. Ou então você vai para o Sunaco e paga para a pessoa conversar com você como se ela tivesse te conhecido hoje e tivesse se interessado em você. O povo que mora em Tóquio tem problemas seríssimos que não são discutidos pelos japoneses. E que ele nem consegue verbalizar para você que problema é esse, porque ele não sabe nem que ele tem, porque todo mundo tem. Então todo mundo é problemático do mesmo jeito e acha que não tem solução, porque acha que a vida deve ser isso. E quando eles comparam a vida deles com a vida dos estrangeiros, eles dizem: o povo japonês é o que menos curte a vida. É o que menos curte a experiência de viver. Por quê? Porque está sempre cumprindo o protocolo. Se por um lado você odeia esse povo que faz barulho, que não se comporta, que não tem educação, esse povo no carnaval que fala alto, que grita, que pisa no teu pé, não pede desculpa, esse povo que você odeia, ele começa a te fazer falta depois do 5º ano de Noruega, depois do 5º ano de Suíça, depois do 5º ano de Japão. Porque você fala, eu sinto falta da alegria do meu povo, da espontaneidade do meu povo, da liberdade que o meu povo tem de se expressar e da liberdade que o meu povo tem de ser quem é. Por quê? Porque quando o povo sorri aqui pra mim, ou é porque dá, ou é porque quer vender,
ou é porque realmente gostou de você e simpatizou com você. Se a pessoa não vai com a tua cara, ela não sorri pra você e foda-se. E essa liberdade o japonês não tem. Ele tem que sorrir pra. Porque se você quer chegar no país que é o mais civilizado do mundo e todo mundo te dá informação e todo mundo sorri pra você, significa que as pessoas são proibidas de não sorrir pra você. Ou é demais pro teu intelecto? Pro Rock eu sei que isso é inalcançável pro intelecto dele. Mas pro seu tem abril. Tem abril. Se você é turista e todo mundo sorri pra você, você tem que chegar à conclusão de que todo mundo é forçado a sorrir e que nem todo mundo tá feliz. E que pra você pertencer àquele lugar, você vai ter que sorrir igual a todo mundo, você vai ter que andar igual a todo mundo, senão você vai ser odiado por todos eles, porque eles são obrigados a seguir o jogo. Por que você não segue? Essa é a raiz da xenofobia do japonês, e é essa xenofobia que tá dando esse poder todo pra Takaichi. Que tá fazendo com que o Japão destrua esse soft power. Então, pro Rock ter precisado começar a falar da superioridade japonesa, é porque essa superioridade já tá deixando de ser evidente. Então, já que ele trabalha para a narrativa americana, que aproveite e jogue confete no vassalo dele também, porque o Japão nada mais é do que uma base de lançamento americano na Ásia. A mais limpa, a mais organizada, a mais impecável. 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 Eu fui uma criança impecável. E é por isso que eu amo a Lana poder ser quem é cheia de defeitos. Porque quando eu ia na casa de outras pessoas, eu não podia brincar. Eu não podia levantar do lugar onde eu sentava. Eu não podia falar, eu não podia me expressar, eu não podia ser criança. E uma das coisas que aliviou a minha dor é que, quando eu cheguei no Japão, eu descobri que um monte de gente tinha se fudido igual eu. Para você ser impecável, você tem que fazer com que mesmo as crianças na mais tenra idade também sejam impecáveis. Ou seja, criança japonesa é podada desde sempre. E é por isso que vê uma criança brasileirinha lá e tem ódio. Por quê? Porque essa criança é exatamente tudo que eu gostaria de ser e eu não posso ser. Então por que o outro pode? Se ele tá aqui na minha terra. Se ele tá na minha terra e todo mundo se fode, ele tem que se fuder igual a mim. E se eu não puder bater nesse cara, então eu quero alguém que bata nesse cara. Então eu voto na Takaichi. Todo mundo respeitando tudo. Todo mundo respeitando tudo, todo direito que você conquista implica um dever. Todo direito que você conquista implica um dever. Então, se você tem o direito de ter absolutamente tudo respeitado, você tem a obrigação de respeitar tudo também. E na perfeição, na impecabilidade da cerimônia, da cerimônia das interações sociais, a gente deixa de ser humano. Os japoneses não são humanos. Você precisa esvaziar a sua humanidade para você conseguir sobreviver em Tóquio. Você vira e fala assim, O opa, transporte público funciona. opa, a humanidade pode dar certo. Tomara que a vida de vocês continue dando errado. Eu não desejo uma vida de Tóquio para nenhum de vocês, do fundo do coração. Eu poderia ser guia turístico. Você sabe que eu vou querer fazer na China no futuro uma coisa que vai me dar muita grana. Porque eu vou aprender chinês, eu vou fazer tradução cultural, eu vou pegar gente que tem grana, eu vou levar para lá e vou falar, você vai conversar com o chinês e vocês vão se entender. Porque eu vou traduzir a conversa de vocês. E vocês vão ficar amigos. Por quê? Porque a gente é muito parecido. Não dá pra ser amigo japonês, porque a gente é muito diferente. E eu vou ganhar muita grana fazendo essa porra, sabe por quê? Porque eu vou estar vendendo um produto no qual eu acredito. E eu vou estar fazendo você virar amigo de um chinês sendo sincero, sendo eu mesmo. Eu jamais conseguiria ser um guia turístico que ganha grana em Tóquio, porque para eu ganhar dinheiro sendo guia turístico em Tóquio, eu teria que confirmar o viés de gente burra. Burrice não é demérito. Não seria burrice, seria ignorância. Burrice por você escutar o rock e acreditar nele, mas ignorância porque você não sabe como é a vida de uma pessoa de Tóquio de verdade. Então, para eu ganhar dinheiro lá, eu teria que confirmar todos os seus vieses e dizer: esse povo dá muito certo, eles são impecáveis, eles são muito civilizados, eles são muito silenciosos. Então, eu teria que te seduzir a continuar admirando e a querer continuar consumindo, a ficar deslumbrado, e eu teria que mentir para você, mentir para mim mesmo, te vender uma coisa na qual eu não acredito, e não só na qual eu não acredito, mas que eu desprezo.
Então, de nada adianta eu conhecer o Japão e saber falar japonês, porque um trabalho de guia e de conexão cultural entre um brasileiro e um japonês é uma coisa que eu não consigo fazer. Com o chinês, se o meu chinês melhorar mais um pouquinho, eu já consigo. E aí a gente vai lá. Eu vou levar o Rodolfo pra passear na China. Escreve o que eu tô falando. Eu vou levar o Rodolfo lá pra passear na China pra gente comprar um drone. Não vai ser o próximo drone que ele vai ter, porque vai demorar um pouco ainda. Mas um outro drone a gente vai lá comprar. Existem famílias muito mais pobres, existem cidades muito mais pobres, existem famílias muito mais barulhentas, existem cidades muito mais barulhentas que são infinitamente mais felizes do que Tóquio. Só da sua cidade ou da sua casa ter barulho de criança, ela já é mais feliz do que Tóquio. Por quê? Porque criança feliz faz barulho. Se a criança não faz barulho é porque ela é suprimida, eu sou testemunha disso. Reflitam.